Vamos lá. Era uma vez um carinha que viu que a sua intenção tinha resultados muito melhores do que a medicina tradicional. Medicina tradicional do século XVIII, tá? Que ficava em cima, se embasava em cima de sangrias e de sanguessugas. Então, era bem arcaica, né? Então, talvez qualquer coisa se sobressaísse. Porém, ele conseguia curas fantásticas, assim como cegueira, surdez, melancolia, a famosa depressão, né? Então, se você quer saber bastante sobre esse carinha, o criador do magnetismo animal, sobre fluido universal e fluido vital, que são teorias opostas. Algumas pessoas colocam a mesma coisa. Eu também colocava, mas são teorias opostas. Saber sobre o sonambulismo, no qual pessoas entravam no estado alterado de consciência, ou seja, em um transe, que lhe dava uma lucidez, um contato com a sua intuição e uma pré-cognição fantástica. Se você está assistindo isso no YouTube, ou você está assistindo no Instagram, vai lá no YouTube. Se você está ouvindo isso no podcast, vai lá no YouTube. Aqui embaixo vai ter um link para o meu podcast e eu lá vou fazer um podcast gigantesco falando melhor sobre isso. E esse vídeo aqui é apenas a introdução. Introdução patrocinada e corroborada pelo pessoal lá do Instagram, que não sabe o que é magnetismo animal. Então vou dar uma pequena introdução. Já faz 1 minuto e 20 que eu só estou aqui enrolando vocês. Então vamos lá. Magnetismo animal. Magnetismo animal é uma técnica de manipulação energética, de imposição de mãos. Está aqui o Charles Lafontaine, um grande magnetizador que não me deixa mentir. Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Talvez eu não sei se essa foto é dele, mas a maioria dos livros que eu tenho aqui tem a fotinha dos magnetizadores. E também vou falar, é lógico, né, de todos os magnetizadores, não só esses quatro, mas Allan Kardec, Afonso Bouvier, De Bruno e por aí vai, incluindo o próprio grande, criador Mesmer, Franz Anton Mesmer. Bom, então foi Franz Anton Mesmer que criou essa técnica, embasado por alquimista, principalmente por Paracelso e outros. Por isso esse nome magnetismo, e ele incluiu o animal de alma, de ânima, de alma. E ele foi um grande experimentador, ele via que através da intenção, cachorrinho, ele via que através da intenção ele conseguia resultados muito favoráveis. Inclusive a senhorita Parradi está aqui no livro, tem isso também no Paulo Henrique Figueiredo, o Mesmer, A Ciência Negada, tem falando melhor sobre essa cura da senhorita Parradi. Está aqui, ó, senhorita Parradi, uma grande pianista conhecida até hoje, que sofria de cegueira e melancolia, e ele conseguiu a sua cura. Porém, como naquela época a medicina era bastante arcaica, as maiores patologias, a grande maioria dos doentes não tem resultados muito legais. Então mesmo ia lá e conseguia, um carinha que estava criando uma cadeira, querendo incluir essa cadeira dentro do curso de medicina. Então para mim, eu bato palmas para ele, não só para ele, mas todos esses aqui. Vocês começam lendo o livro com vontade de chorar, porque os caras persistiam, velho. Hoje é difícil a gente, eu dizer, às vezes eu tô lendo, eu acho que foi esse livro que eu tava lendo, o cara perguntou o que é isso. Terapia ocupacional, terapia complementar, ele não faz ideia o que seja. E eu digo isso justamente para que eles não saibam, e às vezes a gente tem vergonha. Eu vejo esses caras, pai de famílias e pessoas normais assim como eu, e sei lá, doido, com a mãozinha assim, ó, e a cura tava lá. E às vezes eu tenho vergonha. Então tá aqui o Barão do Puteiro, um dos caras que fez um discurso dentro da academia de medicina gigantesco para apoiar o magnetismo. Bom, eu me empolgo. Então, o que seria magnetismo? Uma terapia através de cura através das mãos. E mesmo foi um cara que experimentou muito, principalmente a palavra magnetismo. A gente lembra logo de imã, de magnetismo mineral, né? E ele utilizou no início imã, utilizou para ácido de fricção, encostando nas pessoas. Isso era um grande problema, principalmente para as mulheres. Então ele começou a usar varinha. E aí começou a ser chamado de feiticeiro, que para mim não é ruim, mas a gente sabe que tem uma conotação negativa. E ele foi taxado de charlatão, mas também muito adorado por outras pessoas assim como eu. E depois de sua morte, teve outras pessoas que pegou a base, lógico, a sua base, e viu que alguns pontos estavam errados. Inclusive esse trechozinho que eu cito aqui da senhorita Parradi, ele fala de uma coisinha que o Deleuze não, o Ponsegui, estava contra uma pequena teoria do Mesmer, mas isso não o tira
o grande marco que é quando a pessoa cria uma técnica e acredita nela fielmente e faz com que outras pessoas se juntem a ela para começar a embasar melhor essa teoria, e foi isso que aconteceu. Então, o Mesmer foi um grande criador e teve outros como Purseguy, que foi o pai do sonambulismo, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o que seria o sonambulismo? O sonambulismo seria pessoas que alcançavam um estado alterado de consciência gigantesco, que conseguiam a lucidez ao ponto de falar do próprio tratamento, da sua própria patologia e de como e quando seria o tratamento e quanto tempo isso durava e quando ela estaria bem. Não só dela, mas de outras pessoas também. Então, esse estado sonambúlico é maravilhoso. Porém, algumas pessoas se embasavam apenas nisso, tentavam provocar esse sonambulismo porque não sabia as técnicas de magnetismo animal. E aqui está um cara que fez um tratado de 12 lições. No início eram 7, mas depois ele incluiu várias outras coisas, um livro bastante grosso. Tá aqui Charles Lafontaine, que foi o carinha que chamou a atenção do Braid. Foi através do magnetismo, foi através do mesmerismo que a hipnose nasceu. O Braid viu as apresentações de Lafontaine e praticou o magnetismo, mas não acreditou que seria através dessa energia. É ruim a gente falar energia, porque a energia é uma coisa mensurável dentro da física, dentro da ciência, e esse tipo de energia, digamos assim, ou fluido, seja lá o que for, a gente não consegue mensurar ainda, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. O hinduísmo fala dos chakras e a gente já inclui aqui dentro, a gente, não nesse livro, mas a gente nas nossas práticas já inclui, mas a gente não tem noção, é como se um chakra fosse um bairro e a gente só tem noção de uma pequena calçada, uma pequena rua. Então são coisas que a gente precisa ainda se aprofundar ainda mais, assim como a ciência tradicional, a ciência moderna, a medicina, a cada dia descobre coisas novas dentro do corpo físico, imagina do corpo energético. Então são coisas que a gente está se aprofundando. Então o Braid não acreditava nisso e viu as apresentações, treinou, tem um trechozinho aqui que fala do Lafontaine utilizando a técnica do Braid, dizendo que não conseguiu resultados, não vou achar aqui, não vou perder tempo, que não conseguiu resultados iguais como o próprio magnetismo e já Braid dizendo que isso era puramente através de autossugestão. E eu acredito muito assim que quando a gente está doente, a gente nunca sabe o porquê, a gente quer simplesmente ficar curado. Então mesmo que fosse só autossugestão, mas o magnetismo ele se sobressai um pouco. O magnetismo ele chega a fazer tratamento, ele é na verdade mais incisivo em tratamentos de patologias físicas e também morais. Já a hipnose são muito mais morais, ou seja, da psique humana. Então eu acho que foi um pouco ruim a gente querer dizer, ele curou através de autossugestão, então não existe nada. Não, pô, ele se curou, então deveria ter uma atenção. E não teve, então foi através disso que nasceu o hipnotismo. E quanto mais a medicina avançava, que algumas teorias de Mesmer, por exemplo, que Mesmer dizia que a luz se propagava no éter, e era nesse mesmo éter que o magnetismo também se propagava, ou seja, esses fluidos aí se propagavam. Hoje se sabe que não mais, que a própria luz se propaga em qualquer lugar, no vácuo, no espaço, e ela tem sua velocidade própria, tá aí a teoria da relatividade que não deixa mentir. Mas a base dessa teoria é que Mesmer ele errou em alguns pontos e acertou fantasticamente, como ele também disse que através disso ele tem certeza que alguns animais conseguem ver mais e ouvir menos e vice-versa. A gente sabe que a ciência está aí para provar. E a sua própria tese de doutorado que fala sobre a influência dos astros sobre o corpo humano, e hoje se sabe a influência da lua sobre nós à noite, que temos alterações hormonais, que a própria pineal interage através do ciclo lua e sol, o ciclo menstrual da mulher, lógico que é da mulher, o ciclo menstrual é de acordo com o mês lunar e uma gravidez através do ano lunar. Bom, vai dar 10 minutos de vídeo, é mais ou menos isso sobre magnetismo, tá a fim de escutar um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui que acho que em breve vai estar saindo um episódiozinho mais aprofundado sobre tudo isso. Espero que você tenha entendido um pouco sobre magnetismo animal. Dá uma olhada nesse vídeo no IGTV, acompanha lá no Instagram, vou deixar todos os links aqui possíveis, menos quem está ouvindo lá no Instagram, então corre lá no YouTube. Abraço e até mais.